queridos amigos e irmãos, sejam bem-vindos a mais um culto dessa semana especial, a Semana Santa. Mande seu link aí, mande o convite para mais amigos, você que ainda não mandou, convide seus amigos, ainda dá tempo. Estamos começando a quinta noite, essa noite de quarta-feira. Hoje, em especial, nós estaremos orando pelo derramamento do Espírito Santo nessa noite, além dos pedidos que você colocar no chat e também que estarão no seu coração. Então, nesse momento, nós teremos esse clipe passando e é o momento que você faz a sua oração intercessória, coloca os seus pedidos no chat e ao final do vídeo teremos uma oração especial pelo Aguinaldo. Minha oração nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Querido e bondoso Deus, Pai que estás no céu, muito obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez, pelas bênçãos que o Senhor tem concedido a cada um de nós, pelo seu amor, pelo seu carinho, pela misericórdia que o Senhor tem tido por cada um de nós, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado, Senhor Deus, por nós estarmos aqui reunidos nesse momento, ouvindo a sua palavra, ouvindo a sua mensagem, que a cada dia tem sido colocada na nossa mente, no nosso coração,
Pedimos nesse momento, Senhor Deus, de tristeza, de angústia que tem passado pelo país, pelo mundo todo, pessoas que têm perdido seus entes queridos. Que o Senhor possa confortar o coração de cada um, Senhor Deus. Pedimos também, Senhor Deus, que o Senhor venha estar com cada pedido que foi colocado nesse momento, no pedido nos corações, também daqueles que, algum por motivo, não se colocaram, que o Senhor possa estar do lado de cada um deles. Envie seus anjos, o Espírito Santo, que possa estar nos confortando o coração de cada um de nós, Senhor Deus. Também, nesse momento, vem pedir que o Senhor derrame o seu Espírito Santo sobre cada um que está ouvindo essa mensagem. Aquelas pessoas que têm ouvido todos os dias, que o Senhor trabalhe sobre a mente e sobre o coração de cada um deles. Que eles aceitem a mensagem de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que nesses dias difíceis nós temos passado. Nós sabemos que a única das coisas que nos resta nesse mundo é estar junto de Ti, Senhor Deus, entregando a nossa vida nas Suas mãos, deixando o Senhor conduzir os nossos momentos das nossas vidas. Em primeiro lugar, que o Senhor trabalhe na nossa mente e no nosso coração. Transforme a vida de cada um de nós, que ao entregarmos a nossa vida a Cristo Jesus, o Senhor venha estar presente a cada momento, no nosso momento, nos iluminando, nos abençoando, cuidando de cada um de nós, dos nossos familiares, também dos nossos casamentos, Senhor Deus, e entrando em cada lar, cada filho, cada esposa, cada marido, que o Senhor possa confortar o coração de cada um de nós, trazendo sabedoria, dando inteligência, paciência a cada um de nós. Eu sei que o Senhor é um Deus da misericórdia, um Deus da cura e um Deus do poder. Pedimos que o Senhor continue, Senhor Deus, com cada um de nós nessa noite, nos abençoando mais uma vez. Abençoe o pastor Carlos Reis, que tenha trabalhado junto a Ti todos os dias, trazendo essa mensagem aos nossos corações. O Senhor trabalhe mais uma vez com ele, conduzindo ele nos seus caminhos, cada um de nós. Nós te pedimos que o Senhor continue conosco o derramamento do Espírito Santo sobre essa mensagem, ao tocar no coração de cada um que está ouvindo agora nesse momento, daqueles que estão acompanhando a sua mensagem. Nós te pedimos e rogamos agora, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Oi, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Tudo bem, Susan? Tudo bem, Raíssa? Estão animados para nossa história hoje? Sim. Mais um dia! Já é o 5º dia! Ontem a Susan e a Raíssa foram bem espertinhos porque elas escolheram tomar o suquinho, né? Mas a gente entendeu, né, na história, que a gente também precisa passar pelos momentos difíceis, né, meio amargos, para que a gente também fortaleça a nossa fé, né? Orando mais para Jesus, que Ele está sempre disposto a nos ajudar. Eu não quero beber o chá. Você não quis beber o chá. Eu acho que nenhum dos nossos amiguinhos também não quiseram beber o chá, né? Mas a gente aprendeu a lição. Bem, hoje eu quero fazer uma brincadeira bem legal com vocês, antes da gente começar a nossa história. Presta atenção aí. Eu quero saber se vocês identificam o som que vai tocar agora. Vai lá, você aí, presta atenção. Que som é esse? É um cachorro. Raíssa, senta lá, meu amorzinho. Também te amo. Senta lá pra você ouvir o som dos outros animaizinhos. Esse? É um cavalinho. Muito bem. Ouviu? Vamos ver se tem mais algum. Adivinharam? Sim. Que som é esse? Hã? Eram gansos, né? Patos. Deve ser pato ou ganso. Pato ou gansos, é. E aí, vocês conseguiram ouvir também? Bem, esses sons têm tudo a ver com a nossa história de hoje. O personagem da nossa história também ouviu o som de um animalzinho, mas ele aprendeu uma grande lição, sabe? Essa pessoa da história cometeu um erro. Qual erro? Cometeu um erro, a gente vai ver que erro que ele cometeu, mas o mais importante é que Jesus o perdoou. Jesus o perdoou. Assim
que Jesus, né, esteve lá no jardim, orou, os soldados vieram buscar Jesus e prendê-lo. E então levaram Jesus para um julgamento. E então Jesus foi lá junto com os soldados e levaram Jesus para um pátio, lá aonde que ele ficaria aguardando o julgamento. Os soldados levaram ele lá. E Pedro foi acompanhando Jesus de longe. Lá nesse pátio já era bem tarde e estava muito frio, mas tinha, sabe o que lá? Uma fogueira, e tinha algumas pessoas que estavam por ali, por perto daquela fogueira, se aquecendo ali perto da fogueira. E Pedro, né, que é o personagem da nossa história, Pedro resolveu se aproximar da fogueira para se aquecer também, e viu Jesus lá do outro lado do pátio. Sabe, amiguinhos, Susan e Raíssa, Jesus já havia conversado com Pedro, perguntando se Pedro o amava, né? E Pedro disse: sim, eu te amo, Jesus, eu morreria no seu lugar se fosse preciso. Mas Jesus já tinha advertido Pedro e dito para ele assim: antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Por quê? Hã? Por quê? Por que Pedro iria negar a Jesus? Porque nós somos pecadores. E Jesus disse isso para Pedro porque já sabia o que aconteceria. Jesus conhecia o coração de Pedro, assim como Jesus conhece o nosso coração, né? Como nós somos pecadores, nós também cometemos erros. Então Pedro chegou ali perto daquela fogueira. E aí as pessoas começaram a olhar para ele, e aí chegou um perto dele, se aproximou e disse assim: você não é um dos seguidores de Jesus? Pedro virou para ele e disse: não sou eu. E saiu lá para o outro canto. E aí passou mais um tempo, outra pessoa ouviu e disse assim: você é aquele que ficava junto com Jesus, não é? É muito parecido com aquelas pessoas que ficavam perto desse Jesus. E Pedro disse: não, você está enganado, eu não o conheço. Então, pela 3ª vez, uma mulher se aproximou e disse: sem dúvida, com certeza, esse daqui é um dos discípulos de Jesus. Então Pedro mais uma vez virou para ela e falou assim: não diga isto, mulher, você não sabe, eu não o conheço, nunca o vi. E nesse momento, sabe o que aconteceu, amiguinhos? O que aconteceu? Ela cantou. O galo cantou. Assim que Pedro ouviu o galo cantando, aqui o nosso galinho, ó, o galo da nossa história. Quando Pedro ouviu o galo cantando, Jesus olhou para ele lá do outro lado do pátio e Pedro se sentiu muito triste, muito. Ele percebeu que ele havia cometido um erro, né? De negar a Jesus, que não conhecia a Jesus. Deixa a fogueirinha aí. E então Pedro se arrependeu. No mesmo instante ele se arrependeu de ter feito isso. E chorou, mas ele orou a Deus pedindo perdão. Sabe, amiguinhos, Susan e Raíssa, nós também cometemos erros, porque nós somos pecadores. Mas Deus esqueceu de falar o versinho. Não, nós vamos falar agora. É justamente isso. O versinho fala para nós assim, ó, tá lá em 1 João 1:9. Diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele
é fiel e justo é fiel e justo para perdoar para perdoar os nossos pecados nossos pecados e nos purificar e nos purificar de toda injustiça. de toda injustiça. Viu? Então, Pedro tinha a certeza no seu coração do perdão de Jesus. E vocês têm a certeza do perdão de Jesus? Sim, nós podemos ter essa certeza. Mas nós aprendemos 2 lições importantes com essa história. Qual? Sabe o quê? Primeira coisa, nós não devemos ter vergonha de Jesus. Não tenha vergonha de Jesus. Quando as pessoas perguntaram para Pedro se ele conhecia Jesus, ele teve vergonha e disse que não. E nós não devemos ter vergonha. Nós temos que falar de Jesus para as pessoas que nós amamos. Se alguém perguntar, você diz assim: sim, eu sou de Jesus. Eu conheço, eu amo Jesus. E o segundo ponto muito importante: Jesus perdoa todos os nossos pecados. Todos os erros que nós cometemos, Ele perdoa. Tem que colocar Jesus na cruz. Sim, Jesus estava passando pelos momentos finais, logo ele iria para a cruz, né? Então, amiguinhos, essa foi a historinha de hoje. Que você possa confessar todos os seus erros, seus pecados e ter a certeza que Jesus vai lhe perdoar, tá bom? Fica com Deus, Tchau, um abraço, tchau, 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 beijo. até amanhã. Levanto a cruz de Jesus, proclamo seu nome, para que toda a terra conheça o Pai, me prostro aos seus pés. Cristo um dia se fez homem, vencendo a morte com poder, e com seus braços estendidos sobre uma cruz nos deu vida outra vez. Rei vitorioso, Cristo Jesus, Filho de Deus, nós estamos aqui, não por direito, nem mérito algum,
Louvado seja o nome de Deus por todas as bênçãos que temos recebido, a despeito de estarmos com todas essas limitações. Como eu gostaria de poder estar na igreja, na companhia de vocês, poder olhar nos olhos de vocês quando estou pregando. Eu confesso para vocês que essa semana foi uma semana muito diferente para mim em relação à pregação. Por causa da minha enfermidade, eu tenho ficado afastado do trabalho pastoral. E eu não passei pela transição como os outros pastores passaram, de fazer as lives. Então, para mim, isso aqui é tudo muito novidade. E eu confesso que me senti bem assim, pouco à vontade para usar esses recursos. Mas Deus tem sido misericordioso. Eu tenho certeza de que você está orando por mim para que Deus se comunique através desse instrumento imperfeito, pecador que sou. Mas hoje, mais uma vez, temos essa expectativa de que Deus ele fale ao seu coração. E eu pediria para você que você orasse por isso hoje também. Que a paz de Jesus esteja em teu coração. Nós temos tido a alegria de ter amigos que têm também participado através do Zoom, e nós queremos dizer que nos sentimos encantados com a sua presença, que realmente Deus te abençoe, que você alcance a bênção que você está buscando. Nosso Deus é misericordioso para nos doar, Ele é maravilhoso e nós podemos confiar nele. Nesta noite nós vamos, mais uma vez, desmembrar o que aconteceu na noite de quinta-feira. Nós não estamos seguindo agora a ordem cronológica, mas estamos destacando alguns aspectos, alguns detalhes dessa semana do Calvário, essa semana da paixão de Cristo. E ontem nós já falamos a respeito da quinta-feira, com Jesus no Getsêmani, e hoje nós vamos falar a respeito do pós-aprisionamento de Jesus, um aspecto especial, como nós vimos na história infantil, principalmente em relação a Pedro. Mas nós também vamos fazer isso com a sexta-feira, o julgamento de Jesus e a crucifixão dele, daremos uma ênfase maior. Nesse momento eu queria te convidar para mais uma vez inclinarmos nossas frontes e falarmos com Deus. Peça com fé, crendo que Deus ele vai lhe proporcionar uma bênção. Mas eu pediria que você ainda continuasse em oração por mim, para que Deus falasse a cada coração. Vamos orar? Pai querido que estás nos céus, louvado seja o teu santo nome pelas bênçãos que vêm de tuas mãos, mas principalmente pela tua misericórdia e teu amor revelados na cruz do Calvário. Neste momento, Senhor, ao abrirmos a tua palavra, por favor, Senhor, fala a teus filhos e filhas. Por favor, Senhor, se utilize mais uma vez desse instrumento pequeno e frágil que sou, mas, por favor, Senhor, fale, envie-nos o teu Santo e Divino Espírito Santo para nos dar compreensão, para nos dar alento, para comunicar as verdades da tua palavra, mas principalmente para podermos alcançar, através do Divino Espírito Santo, a revelação do teu amor por nós, e que nós possamos ser acalentados no coração pelo teu poder, através da revelação da tua palavra. Por favor, Senhor, perdoe os nossos pecados. Salva-nos, Senhor, é o que em nome de Jesus imploramos. Amém, Senhor. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre o fracasso. Na verdade, eu gostaria de falar não sobre o fracasso, mas como Deus pode agir em nossa vida para mudar as nossas falhas, para que nós aprendamos com elas e tenhamos a esperança, a certeza de que Deus ele pode mudar situações, inclusive dar-nos vitórias apesar das nossas falhas. O título do sermão é Falhar não significa fracassar. Um dos bullying mais comuns, principalmente nos Estados Unidos, é chamar as pessoas de loser, ou seja, de fracassado. Eu queria dizer para você que nossas falhas não nos tornam fracassados. Falhar não é fracassar. No aspecto do poder de Deus em nossas vidas, Ele quer fazer com que nós aprendamos com os nossos erros, e principalmente diante do maravilhoso perdão de Deus.
Os nossos fracassos, eles se transformam em atos, eles não nos qualificam, porque quando Deus nos perdoa, ele esquece completamente aquilo que fizemos. Depois dessa declaração, eu acredito que você deveria ter os olhos voltados para essa afirmação que eu acabo de fazer. Nós vamos olhar para o que aconteceu naquela quinta-feira, depois de que Judas, com um beijo, assinalou aquele a quem eles vieram buscar, aquela turba enfurecida, com lanças e espadas, vieram buscar a Jesus. Com um beijo, Judas o traiu e Jesus ele foi aprisionado naquele momento, e nós vamos olhar para o que aconteceu logo em seguida. Bem, queridos, como cristãos, como é que nós devemos agir diante de falhas, diante de nossos erros? Entenda que um dos aspectos da nossa vida cristã é saber que nós vamos cometer erros. Mas como que nós devemos encarar isso? Primeiro, eu acredito que uma coisa nós devemos evitar, que é exatamente nos conformar com isso e dizer assim, não, a vida cristã é só a gente então pedir perdão e continuar nos erros. Não, a vida cristã ela é plena pelo poder de Deus e nós podemos viver melhor, com mais qualidade e ter uma vida plena em Cristo a partir do poder dele atuando em nossas vidas, para sermos um esposo melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, uma filha melhor. Eu queria que você lembrasse a respeito de... eu conheço poucas pessoas que não aprenderam a andar de bicicleta, mas eu queria que você agora se lembrasse como foi a sua primeira vez em que você tentou andar de bicicleta. Será que tem alguém aqui que subiu na bicicleta e já saiu pedalando? Eu acho que muitas vezes você deve ter falhado nessa tentativa. Eu queria compartilhar aqui uma tela, pedir para a Caroline colocar. Eu não achei a foto com a Caroline, mas eu tenho fotos com a Emily, que é o caso aí, a minha filha mais velha, e com a Caroline. Eu tenho, assim, uma singularidade na minha vida, porque eu me empenhei para que elas aprendessem a andar de bicicleta. E eu acredito que minhas filhas são exceção à regra, uma das únicas que não tem nenhum episódio de queda. É claro, minhas costas ficaram arrebentadas, eu sempre fiquei ali correndo ao lado delas para que elas aprendessem a andar de bicicleta. Pode tirar, querida, pode voltar com mim. E eu acho que é uma exceção, é uma singularidade. Mas eu acredito que a maioria de nós caiu. Eu mesmo, quando fui aprender a andar de bicicleta, eu caí muitas vezes. E eu imagino que seu pai tenha te ajudado, ou sua mãe, ou, enfim, um irmão mais velho, o avô, ou o irmão, um tio, que tenha te apoiado nesse sentido. E eu queria dizer que isso daqui você poderia nos reportar uma realidade que na vida cristã é como andar de bicicleta. Alguém precisa nos ajudar. Isso pode ser, em primeiro lugar, Deus está disposto a te amparar com aquela mão poderosa, muito maior do que a nossa, não é verdade? E os irmãos na igreja têm esse papel também de ajudar uns aos outros. Quando nós olhamos para o fracasso, para a vitória, primeiro em relação à vitória, pense na questão do ouro olímpico. 99% de atletas muito capacitados não têm o seu desempenho reconhecido. É muito difícil. E quando você olha os índices olímpicos, você vê que a diferença ali ela é muito, muito pequena. E, apesar disso, tantas pessoas que fazem algo surpreendente que nós jamais nos equiparíamos a eles, eles não ganham uma medalha por isso. Como os atletas, nós também tentamos na vida cristã e para outras coisas também. E nem sempre nós vencemos. Sabe, nossa vida acaba se tornando algo completamente diferente do que nós imaginávamos muitas vezes.
Muitas vezes nós fazemos planos e os nossos planos eles não se concretizam. Talvez um casamento ele se inicia com muita esperança, mas para muitas pessoas eles terminam em lágrimas. Muitas vezes nós temos tanta expectativa para filhos e nos surpreendemos com as decisões que eles tomam. Na verdade, muitas coisas podem nos decepcionar nesta vida. Talvez você olhe para o cenário político e você esteja desapontado com as coisas que você tem ouvido por aí. Uma das pessoas que mais podem nos surpreender e nos ferir são as pessoas que estão mais próximas de nós. E eu tenho certeza de que eu não sou o único que talvez tenha enfrentado a decepção com uma amizade, com um amigo. No aspecto espiritual, nós muitas vezes enfrentamos fracassos. Quantos de nós talvez tenhamos orado para receber alguma bênção e não temos encontrado sucesso em nossas orações? Eu acho que nós deveríamos falar um momento específico só sobre isso, mas é importante lembrar que Deus quer que eu e você oremos, e Ele tem expectativa que você passe tempo com Ele em oração, e no processo para a bênção você participe. Não é verdade que Deus ele está tão ocupado que não possa ouvir as nossas súplicas, mas muitas vezes nós não temos sucesso também na nossa vida espiritual. E eu estou falando isso para coisas que talvez nós tenhamos imaginado alcançar, gostaríamos de ser um exemplo para quem está à nossa volta, e talvez nós não estamos conseguindo em nossa vida espiritual alcançar êxito como sonhamos. Agora eu queria dizer para você, não para que você simplesmente diga, vou largar a mão, porque, olha aí, grandes personagens bíblicos também falharam. Eu quero que você olhe para que a maneira como Deus olhou para essas pessoas e como eles se tornaram vitoriosos. Muitos heróis da Bíblia, eles passaram por momentos de grande prova e de grandes falhas. Um dos meus personagens prediletos, é claro, depois de Jesus, ele é o único que não falhou, mas o apóstolo São Paulo, ele antes de ter seu nome mudado, ele foi um grande perseguidor da igreja. Heróis do Antigo Testamento, como Elias, conviviam com depressão e com altos e baixos. E nós? Nós não somos diferentes deles. Nós temos também as nossas lutas e os nossos fracassos, mas eu gostaria de dizer que os nossos fracassos, eles não são definitivos, principalmente por causa da maneira como Deus te olha como um Pai misericordioso e amoroso. O personagem que nós vamos analisar hoje é Pedro. Podemos olhar que há uma similaridade entre ele e Judas, porque ambos negaram a Jesus. Ambos sentiram profundo remorso quando foram contrastados diante do resultado de suas atitudes, mas a diferença maior é o que eles fizeram após o fracasso. Vamos ler em Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 54. Eu gosto de fazer a leitura completa para depois nós podermos alcançar alguns detalhes para termos maior compreensão do texto. Mas em Lucas capítulo 22, a partir do verso 54, nós lemos o seguinte: Então, prendendo, o levaram e o conduziram à casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo, assentado perto do fogo, fitando, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu é um dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele.
porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que diz. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou na palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje, 3 vezes me negarás antes do galo cante. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Queridos, esse é um dos relatos tristes a respeito dos discípulos de Jesus. Aqui a ênfase está sendo dada a Pedro, e não foi porque ele foi aquele que mais prometeu. Ele disse para Jesus: Senhor, estamos dispostos a ir contigo até mesmo à prisão ou à morte. E, no entanto, nós vemos essas atitudes aqui de Pedro. Nós devemos lembrar que todos eles, todos os discípulos, eles abandonaram Jesus. E havia, como diz o primeiro verso que lemos, alguns que estavam o seguindo de longe, mas quando nós olhamos para a cruz, nós vemos que apenas João estava aos pés da cruz. Onde estavam os outros discípulos? É tão triste olhar para o fato de que Jesus foi abandonado por aqueles que eram seus seguidores mais próximos. Bom, para ser justo com Pedro, então nós devemos lembrar que ele não foi o único que estava negando a Jesus, digamos assim. Quando nós olhamos para a atitude de Pedro, nós vamos ter aqui algumas verdades que é importante nós salientarmos. Aqui, quando olhamos para o texto, aqui diz que Pedro seguia Jesus de longe. Eu não quero forçar aqui o texto bíblico, porque ele não estava falando a respeito de um significado profundo a respeito disso. É dito apenas que Pedro estava seguindo Jesus a uma certa distância, mas para uma aplicação, eu queria dizer que é importante seguir Jesus de perto. Mateus capítulo 26, dos últimos versos, lá pelo verso 73, ele acrescenta alguns detalhes a respeito desta cena. Ali diz que quando... aqui Lucas diz que um dos inquiridores de Pedro disse: olha, você também é galileu. Lá nós encontramos que, aqui diz, o teu modo de falar te denuncia. Então, veja, Pedro havia estado com Jesus. E isso havia produzido mudanças em sua vida. O modo dele falar o denunciou. Os discípulos de Jesus eram notados pela pureza de linguagem e por enganar bem os seus interlocutores e justificar ali o aspecto, Pedro não conseguiu, no entanto, levar essa intenção de ficar desassociado de Jesus, entende? E este aqui é o relato mais tênue, porque, na verdade, quando Pedro ele perde a paciência, na última vez em que ele está negando a Jesus, ele fala palavrões, ele muda a maneira de falar. Por que isso aconteceu com Pedro? Isso aconteceu porque Pedro ele havia tomado algumas decisões que podemos dizer que são decisões que eu e você não podemos tomar. Uma das principais questões que aqui podemos destacar é que Pedro, ele não era, por ele mesmo, um vitorioso, porque a vitória de Pedro dependia de Cristo. Será que você consegue entender isso? Muitas vezes nós somos tentados a confiar em nossa capacidade, somos vaidosos, podemos assim dizer. Pedro já havia tido um episódio em que ele foi traído pela vaidade. A ele foi dado grandes privilégios. Pedro andou sobre o mar.
mas quando ele olhou para si, ele submergiu e teve medo de que as ondas pudessem tragá-lo. E Jesus estendeu a sua mão e levantou Pedro. Pedro devia lembrar disso. As palavras de Jesus foram enfáticas durante a ceia. Jesus disse: em verdade te digo hoje, nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. O que é, no entanto, encorajador na história de Pedro é que ele aprendeu com seu fracasso. Ele, diferente de Judas, ele não foi enforcar-se, entende? E o que foi que aconteceu exatamente? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o fracasso ele não é fatal se nós reconhecemos, em primeiro lugar, que todos falham. Todos nós somos pobres, pecadores, imperfeitos. Um dos primeiros passos para a salvação é reconhecer o nosso estado pecaminoso. E se você reconhece a sua fraqueza, parabéns, você está tomando o primeiro grande passo para você ser um vitorioso. Reconhecer o nosso estado pecaminoso é um dos primeiros passos para nós alcançarmos a vitória. Tem um livro que ele tem um título curioso em inglês, The Incomplete Book of Failure. Eu errei a pronúncia aqui no finalzinho, mas ele diz assim, o livro incompleto dos fracassos. E esse é um título muito sugestivo, porque muitos ainda vão fracassar. O autor, Stephen Pyle, ele relatou alguns dos maiores fracassos da história. Ele ali, a lista é grande, mas, por exemplo, Albert Einstein é um dos que aparecem ali. Durante o ensino fundamental, ele foi um fracasso em matemática. Olha só, quem diria, né? Winston Churchill, ele foi declarado um fracasso também na escola. E aqui também fala que o Walt Disney, ele foi um fracasso na escola, e foi dito a respeito dele de que ele nunca seria alguém na vida. Vários atletas nas Olimpíadas passam por fracassos antes de conquistarem a vitória. O fracasso pode ser a porta dos fundos para o sucesso, desde que você aprenda com eles. Neste livro também fala a respeito de Thomas Alva Edison, o inventor da lâmpada, da bateria. Interessante, né? Ele inventou a lâmpada, depois ele se preocupou como é que podemos armazenar a energia. Mas o relato dele mesmo é que ele errou mais de 10.000 vezes. Houve mais de 10.000 experimentos fracassados antes de ele conseguir produzir a lâmpada e a bateria. E as pessoas, então, questionavam ele. E quando ele foi entrevistado, depois de conseguir fazer essas 2 importantes invenções para o mundo moderno, ele disse que, olha, você errou 10.000 vezes, por que você não desistiu? Eu falei assim, não, porque eu aprendi simplesmente 10.000 vezes de coisas que não funcionavam. O meu genro, o pastor Emerson, ele dedica-se principalmente a capacitar jovens que querem estudar em nossas universidades na venda de porta em porta de livros produzidos pela nossa casa publicadora. Uma das coisas importantes que eu aprendi na colportagem, assim que nós falamos a respeito das colportagem, é o termo que nós usamos para caracterizar essa venda de porta em porta. Eu lembro que era assim, em média, eu tinha que ouvir pelo menos 10 nãos para conseguir vender um livro ou uma coleção de livros. E a minha motivação era ouvir um não, porque quando eu ouvia não, eu contava, bom, faltam 9. Eu ouvia mais um não, faltam 8. Faltam 8 para ouvir o sim. Tudo depende de como você olha para a questão do fracasso, e você pode aprender com os seus fracassos. Você, no entanto, não pode permanecer, aceitar o fracasso e permanecer nele. Você deve sair dele e começar de novo. Se você falhou, você deve levantar e fazer tudo de novo. E lembre-se que você tem a mão de Deus
à sua disposição para você levantar-se e ir em frente. Pedro negou o seu mestre 3 vezes. Por que isso aconteceu? Isso poderia acontecer comigo ou com você? Veja, dos 12 discípulos, pelo menos nós sabemos de 2 que estavam seguindo a Jesus. E onde estavam os outros? Então, eu não quero aqui defender Pedro, mas eu queria enaltecer o fato de que ele errou, mas ele não continuou no erro. Por que que ele falhou? Acho que o primeiro ponto importante que você deve lembrar é que, ainda no Getsêmani, Jesus advertiu a todos os discípulos, dizendo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mas Pedro, ao contrário disso, ele ficou o quê? Dormindo como os outros discípulos. Ele nem vigiou e ele nem orou. O segundo aspecto, como disse, não quero forçar aqui o texto bíblico, mas Pedro seguiu a Jesus de longe. Esse foi, talvez, um dos passos para a sua derrota. Ele deveria estar mais próximo, refletindo o caráter abnegado de Jesus, o espírito, o exemplo de Jesus em estar apegado ao Pai deveria ser o ponto alto para Pedro. Um terceiro aspecto que eu gostaria de destacar é que Pedro ele ficou junto do fogo, junto com os oficiais e os servos, pessoas seculares que não aceitaram Jesus, não eram discípulos de Jesus. Jesus, ele estava sendo interrogado, Jesus estava ali preso e Pedro ele foi se assentar no território do inimigo. Nos Salmos, ele diz que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Ali nós somos alvos fáceis e Pedro foi um alvo fácil. Pedro estava absolutamente confiante em sua lealdade e força naquela noite, durante a Santa Ceia. Ele estava certo de que ele nunca falharia com Jesus. Mas qual não seria a sua surpresa que 3 vezes ele iria negar a Jesus naquela mesma noite? Pedro, ele tropeçou e falhou, mas Jesus, ele tinha algo especial para Pedro. Eu queria que você aplicasse algo para a sua vida espiritual. Cada um de nós, em algum momento, vai falhar. Como Pedro falhou, talvez até pior. Mas nós não podemos permanecer no erro. Nós devemos acreditar que há uma forte mão à nossa disposição para nós levantarmos. Muitas vezes nós começamos bem a vida cristã e temos o desejo de ser discípulos fiéis ao Senhor Jesus. No entanto, ao longo da nossa jornada, nós permitimos algumas coisas erradas em nossa vida. Nós nos associamos àqueles que escarnecem de Deus. Nós achamos que é comum certo tipo de diversão que nos afasta de Deus ou que, principalmente, sejam incompatíveis com a nossa vida cristã. Então, nós tomamos decisões ruins e experimentamos, em decorrência disso, muitas falhas. Veja que um segundo aspecto que eu gostaria de destacar é que o fracasso não é fatal se nós lembrarmos do amor e do perdão de Deus, que, inclusive, esse perdão e este amor, eles não dependem do nosso sucesso particular. Vitória só há em Cristo. E se nós, inclusive, somos vitoriosos por nós mesmos, que mérito existe nisso? Não há mérito nenhum. Nós não precisamos de um Salvador, muito pelo contrário, nós precisamos de um Salvador porque nós estaríamos mortos em nossos pecados, estaríamos condenados à morte eterna. Uma coisa que eu quero falar para você é que não importa como você tenha falhado, não importa qual seja o pecado que você tenha cometido em sua vida, o Salvador, ele morreu por você e ele ainda te ama. A história do cristianismo é a história de homens e mulheres que, tendo fracassado,
eles encontraram novos rumos em suas vidas. E o futuro foi diferente para eles, porque eles, apesar de errarem, se apegaram a Jesus. Nós temos aqui no verso 61 uma coisa impressionante em relação a esse episódio. O verso 61, ele diz que, então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, e que ele iria negá-lo naquela noite. Então, veja o ambiente interessante. Pedro estava em um lugar que era possível ver Jesus, ou ao ele ser levado de um lugar para o outro, depois dele ter negado a Jesus e o galo ter cantado, ele olhou e o olhar de Jesus convergiu para o seu olhar. A palavra grega usada aqui é uma palavra que denota um olhar intenso. Quando ela é usada em outros lugares da Escritura, ela é usada para descrever o primeiro olhar de um cego que acabou de ser curado por Jesus. É o olhar a primeira vez, um olhar penetrante, um olhar detalhista. Então, nós vemos que a Bíblia não fala que tipo de olhar que Jesus dirigiu para Pedro, mas quando nós olhamos para as reações de Pedro após isso daí, certamente foi um olhar de compaixão, um olhar de compreensão, um olhar apaixonado, um olhar de alguém que ama intensamente. Por que eu afirmo isso? Porque, embora Pedro tenha saído dali, como acabamos de ler, e chorado amargamente, ele mudou a sua atitude. E nós vemos que depois ele pôde pregar em nome de Jesus. E poucos dias depois, ele fez um dos maiores sermões do cristianismo. E 3.000 pessoas foram batizadas em decorrência do seu sermão. Queridos, existem muitas ocasiões em que nós também poderíamos nos surpreender com o olhar de Jesus. E talvez nós pensaríamos que se Deus estivesse nos olhando, e Deus ele sempre está nos olhando, o olhar de Deus para conosco seria um olhar de desapontamento, um olhar de reprovação. Mas nós devemos lembrar que Deus é um Deus de amor que sempre está disposto a demonstrar o seu amor para com os seus filhos. Eu queria que você lembrasse que o fracasso ele não é fatal se nós aprendemos e crescemos com os nossos erros. Quando a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente, significa que ele chorou com grande remorso e com arrependimento genuíno. Não foi apenas como Judas chorou, um remorso simplesmente. Foi um choro de profundo arrependimento. Arrependimento, ele tem uma conotação de mudança de atitude. É quando nós reconhecemos o nosso erro e, quando o reconhecemos, buscamos o perdão de Deus e temos uma intenção de mudar a nossa forma de agir, abandonar os nossos pecados. O fracasso, ele não é fatal se nós deixamos nossas falhas para trás. Então, devemos abandonar aquilo que nós sabemos que praticamos de errado. E Deus estará disposto a nos dar o poder para sermos vitoriosos. Pense em Pedro pregando e 3.000 pessoas sendo batizadas como resultado do seu sermão. Pedro ele não teve que viver o resto da vida carregando um fardo de tristeza por causa do seu pecado. Em vez disso, Jesus ele pediu para que ele se tornasse um líder da igreja e ele foi, como também todos os demais apóstolos. Embora Pedro não tenha sido o líder principal da igreja em sua época, Tiago, que era irmão de Jesus, foi filho de José, provavelmente, foi um dos primeiros líderes da igreja cristã. Mas todos os apóstolos estiveram
envolvidos em uma história vitoriosa de sucesso na pregação do Evangelho. Portanto, eu quero dizer para você que você nunca deixe alguém falar para você que você é um fracassado ou um perdedor. Em Cristo nós podemos ser mais do que vitoriosos. O fracasso ele é apenas um evento em nossa vida. Fracasso não pode ser uma pessoa. Você não é um fracassado. Você é um vitorioso em Cristo se você segura na mão dele para viver uma vida de vitória sobre o pecado. Eu gostaria de terminar olhando para alguns aspectos aí. Um deles é que a falha não é fatal se nós reconhecemos, em primeiro lugar, vamos lembrar, que todos nós falhamos, todos nós somos pecadores. Um outro aspecto que você deve lembrar é que o amor e o perdão de Deus não dependem de nosso sucesso. Outro aspecto importante é que devemos aprender a crescer com os nossos fracassos. Outro aspecto é que devemos colocar as nossas falhas para trás e seguir em frente. Você pode estar enfrentando algum tipo de fracasso em sua vida, talvez em sua vida financeira, talvez em sua vida acadêmica, na escola, talvez em algum relacionamento dentro da sua família, na educação talvez dos seus filhos, ou na tentativa de superar velhos hábitos. Qualquer que seja o seu tipo de fracasso, não importa quão crítica seja a situação, Cristo é capaz de transformar essas derrotas em vitória. Como Pedro, hoje, nós podemos também ter a vitória. Você consegue imaginar um pai amoroso apresentando seus filhos, dizendo: olha, essa daqui é a Caroline, essa daqui é a Emily, não importa. Ela derramou o suco de uva no tapete quando tinha 2 anos de idade, ela arranhou o meu carro com a sua bicicleta quando tinha 9 anos de idade, nunca tirava boas notas no ensino médio, foi casada 2 vezes, teve 4 multas por excesso de velocidade. Quem é o pai amoroso que apresenta um filho dessa forma? Você deve lembrar que Deus, quando Ele nos perdoa, Ele lança os nossos pecados na profundeza do mar. E Ele se esquece dos nossos pecados. E para Ele é como se nós nunca tivéssemos errado. Pais amorosos não menosprezam os seus filhos, não os depreciam diante de seus amigos, de seus conhecidos. Se você está sofrendo pela culpa, talvez, de erros cometidos no passado, não exija mais do que o próprio Deus exige de você. Ele olha para você como aquilo que é de mais precioso e caro para Ele. Essa frase eu queria que ficasse na sua mente. É impossível para Deus te amar mais do que Ele já te ama. E Ele está disposto a estender a sua mão para te abençoar. Eu queria terminar com um texto que não está em Lucas. Ele está em Marcos, no capítulo 16, verso 7. Aqui, o contexto é o seguinte. O último olhar de Jesus para com Pedro, até a sua ressurreição, foi quando Pedro o havia negado. Quando as mulheres foram até o sepulcro, elas encontraram ali um anjo. E este anjo, Jesus, carinhosamente deixou um recado para Pedro. Olha o que diz aqui o capítulo 16 de Marcos, o verso 7. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. E ali, na Galileia, os discípulos tiveram aquele encontro maravilhoso com Jesus depois dele ressuscitar. Queridos, há uma certeza que nós temos a partir das considerações que fizemos hoje, nesta noite. Para você, existe perdão e graça à disposição. E Deus está ansioso para que você se aproprie desta graça, para que os seus pecados sejam anulados, para que as suas falhas sejam esquecidas. Eu não posso dar muitos detalhes do que eu vou falar agora,
mas numa das igrejas que eu pastoreei, ao eu terminar o sermão, nós temos o costume de despedir das pessoas e cumprimentá-las à porta para eles irem para suas casas. E eu estava fazendo isso e uma jovem se aproximou, o nome dela, eu vou chamá-la de Isabel. Esse não é o nome dela, mas você vai entender por quê já já. E a Isabel, ali tinha mais pessoas para sair da igreja ainda, e ela me parou ali e falou assim, pastor, eu posso falar com o senhor? Eu falei assim, pode sim. Agora posso despedir de todos? Elas estavam pacientes. E ela disse assim, pastor, eu queria me batizar. Aí eu falei, mas você já é batizada, por que você quer se batizar? Aí ela me contou uma história, pastor, olha, eu não estou satisfeita com a minha vida espiritual, eu fui batizada quando era muito pequena ainda, e eu posso me batizar? Quando um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia recebe um pedido dessa natureza, ele normalmente explica o que eu expliquei para ela, que olha, você pode alcançar perdão dos pecados mediante a fé, mediante a oração, mediante a confissão. Nós temos a Santa Ceia, que você pode participar dela, é uma cerimônia para pecadores, para você, em confissão e entrega, buscar o perdão de Deus. Eu dei toda a explicaçãozinha e ela falou assim, mas eu posso me batizar? Aí eu disse para Isabel, Isabel, é o seguinte, você vai para casa e vai pensar em tudo. Eu falei muito mais do que isso. Você vai pensar nas coisas que eu te falei. E na próxima vez que nós nos encontrarmos, se você ainda tiver com essa intenção, eu posso te batizar. Era uma das igrejas do distrito, pastor. Eu atendia 6 igrejas naquela ocasião. O pastor adventista sempre tem várias igrejas. Os membros da igreja adventista eles sempre são muito empenhados na missão. E o pastor adventista ele pode coordenar o trabalho em diversas igrejas. É assim que eu estava fazendo. Eu confesso para vocês que quando eu voltei àquela igreja, nós não encontramos ali com a Isabel e eu já estava esquecendo daquela conversa. Até que um dia eu estava de novo naquela igreja, depois de um mês, eu cumprimentei a todas as pessoas e cumprimentei a mãe da Isabel. E eu perguntei, escuta, e a Isabel? E a expressão que ela usou foi a seguinte, olha, pastor, a Isabel caiu no mundo. Nós temos algumas expressões interessantes, né? Mas o que significa isso? A Isabel, ela tinha teve um anúncio no jornal de um bom salário para ser garçonete numa casa noturna. A gente falava boate naquela época. Sabe, Pedro ele se assentou à roda daqueles que escarneciam. Deus olha para você como um príncipe e uma princesa. E é assim que Deus olhava para Isabel, mas ela quis se misturar com pessoas que estavam distantes de Deus. E eu fiz uma promessa para aquela mãe, eu disse, olha, eu não vou desistir da sua filha. Onde que ela está? Ela disse, pastor, está num lugar horrível. Me fala, eu vou lá. Não, pastor, o senhor não pode ir lá. Não posso ir lá por quê? Não, porque lá é um lugar muito ruim. As pessoas elas desenvolvem alguns conceitos. Eu quero encurtar um pouco essa história, mas durante meses nós tentamos entrar em contato com a Isabel e ela negou-se a nos atender. Então, eu quero dizer uma outra coisa. Quando você se afasta de Deus, você não pode ficar insistindo em continuar afastado dele, entende? Mas foi isso que aconteceu com a Isabel. Um dia, quando nós conversamos com a mãe, a família estava revoltada com ela. Ela não apenas servia bebidas alcoólicas, como também passou a usar álcool, fumo e drogas. E o motivo de eu chamá-la de Isabel é porque ela também aceitou fazer alguns programas, se é que você pode entender o que eu estou falando.
Satanás, ele quer fazer com que nós, ao nos afastarmos de Cristo, nós tenhamos ido tão longe para sermos tentados a achar que não podemos voltar. Um dia eu insisti, ela mudou de telefone várias vezes, mas uma vez eu liguei e eu consegui falar com a Isabel. E eu disse: Isabel, volta para Jesus. Volta para Jesus, é tempo, você tem tudo pela frente. Ah, pastor, eu fui muito longe. O que te impede, Isabel, de eu ir aí agora e te buscar? Prepara sua mala, volta para casa. E ela disse assim para mim: pastor, eu temo por minha vida se eu voltar. E eu falei: por quê? Porque eu estou com uma dívida de drogas. E eu fiz uma coisa errada. Eu fiquei por alguns segundos calado. Porque normalmente quando você pensa dívida de drogas, bem, deve ser uma coisa bem difícil de resolver. E aí eu falei assim: mas, filha, vamos tentar resolver. De quanto é essa dívida? E ela falou assim: R$ 70. Desculpe, não, eu me emocionar, porque quando ela falou R$ 70, eu falei: o que você está me dizendo? É, pastor, é porque, sabe, aqui ali... Não, não, filha, R$ 70. E eu comecei a pensar, como é que o inimigo de nossas almas consegue manter presa uma princesa do reino de Deus por causa de R$ 70? Eu falei: filha, faz a sua mala. Pastor, o que você vai fazer? Não importa o que eu vou fazer. Eu vou aí te buscar. Se eu entregar R$ 70 na sua mão, você paga essa dívida, você vem embora comigo. Pastor, o senhor não pode fazer isso. Filha, não diga o que eu não posso fazer. Eu quero que você me diga agora aquilo que você vai fazer. Você vem para casa comigo? E ela disse: sim, pastor, eu posso vir. E aí, eu fui na casa dela. As pessoas estavam muito críticas. E entenda que, às vezes, as pessoas que mais podem te ajudar, às vezes, são um empecilho. E a mãe da Isabel só deixou eu ir buscá-la se eu levasse o cunhado dela. E eu aceitei, falei: não, eu agradeço, e até melhor mesmo. E nós fomos até o local, um local feio mesmo, viu, queridos? É incrível como Satanás nos quer levar para lugares horríveis. E eu liguei para Isabel, ela atendeu, veio muito tímida, muito cabisbaixa. Eu coloquei: ela está aqui o envelope, vai lá e vem com essa mala, nós estamos te esperando. Aí nós esperamos 10, 15 minutos. Cunhado é fogo, né? E o cunhado já estava dizendo assim: ih, pastor, o senhor perdeu o seu dinheiro, viu? Você não vai... Eu falei: que é isso, menino? Não fala uma coisa dessa. Nós esperamos ainda mais uns 20 minutinhos. Aí ela apareceu, com uma carinha diferente, uma malinha, arrastando uma malinha. Coloquei a mala no carro, ela sentou lá atrás. E eu ajeitei assim o espelho retrovisor para olhar a carinha dela, e aquele sorriso estava lá em... Eu quero dizer para vocês que, enquanto eu dirigia meu carro, eu era o pastor mais realizado que você possa imaginar. Eu nunca senti tanta alegria em meu ministério como naquele momento. Nós chegamos com a Isabel em casa e foi uma grande festa. E eu não quero dizer para vocês que a vida da Isabel foi fácil, mas eu louvo a Deus porque ela está nos braços de Jesus, está vivendo uma vida para a honra e glória de Deus. Ela tem uma voz linda. E eu gosto de, às vezes, olhar ali alguns vídeos da Isabel cantando, porque toca o meu coração. Eu quero dizer para você que não importa o quão longe você tenha se afastado de Jesus, quão destroçada se encontra a sua vida, Jesus está disposto a ir em busca de você, como um pastor que vai em busca das suas ovelhas. Nós vamos ouvir agora uma música. E eu queria que você meditasse exatamente no amor, na capacidade que Deus tem
em te amar e te perdoar. E certamente, se você decidir hoje entregar a sua vida a Jesus, Ele vai te aceitar e vai te levar para a vitória. E como Pedro, você será uma pessoa vitoriosa. Você vai pregar e 3.000 pessoas vão se converter ou mais. Eu não sei o que Deus tem reservado para você, mas eu tenho certeza de que Ele pode fazer grandes maravilhas e Ele fará. O tempo está dizendo que Jesus está voltando e nós vamos ver grandes maravilhas de homens e mulheres perfeitos? Perfeitos? Não. Serão pessoas como eu e você, que mediante o poder de Deus farão grandes maravilhas. Eu conto com você. Você gostaria de entregar a sua vida a Jesus hoje? Que Deus te abençoe. Ouça essa música e entregue a sua vida ao Senhor. Na cidade de Jerusalém, há muito tempo atrás, no Calvário estava Cristo para dar-nos a salvação. E eu culpada sou, eu causei a dor, sofreu por mim quando na cruz morreu. Nos trouxe amor que só Ele pode dar. Eu só causei a dor. Me ensinou como viver. Eu só o fiz sofrer. E eu culpada sou, eu causei a dor, sofreu por mim quando na cruz morreu. Ele poderia te peço, livra-me. Poderia dizer, não sou culpado e não quero ficar, não quero pagar. Sem palavras tomou sua cruz e até o Calvário foi. Sua jornada chegou ao fim. Por mim, por ti foi a redenção. E eu culpada sou, eu causei
Amém. Louvado seja o nome de Deus por seu sacrifício por nós. Obrigado, irmã Lídia, pela bela mensagem. Que Deus continue abençoando sua voz em louvor ao nosso Deus. Sim, lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus pagou o preço pelos nossos pecados e nós podemos ter uma nova vida mediante o seu poder. Eu queria, nesse momento, orar contigo. Faça uma oração silenciosa. Entregue sua vida ao Senhor. Confie. Ele vai te dar a vitória. Vamos orar. Maravilhoso Pai que estás nos céus, louvado seja, Senhor, o teu santo nome. Bendito sejas para todo sempre. Principalmente por teu amor revelado na cruz do Calvário por nós, em Cristo Jesus. Porque de uma forma extraordinária, Senhor, o Rei da Glória se submeteu a uma cruz para morrer em nosso lugar. Ó Pai bendito, nós queremos te dizer que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador e Senhor e queremos também entregar nossas vidas em teu altar. Por favor, transforma o nosso coração. Não permitas, ó Pai, que nenhum dos teus filhos fique olhando para seus erros, mas simplesmente que nós possamos confiar na maneira como o Senhor nos olha, como poderemos nos tornar se nós não negligenciarmos a oração, a vigília, o andar com Cristo. E então o Senhor poderá nos capacitar para coisas extraordinárias. Pai querido, queremos entregar em tuas mãos cada um dos teus filhos, os pedidos que foram feitos no coração. O Senhor sabe das lutas dos teus filhos. Pai, por favor, que possamos confiar que o Senhor está estendendo agora o teu braço poderoso para nos dar o perdão, para nos dar a vitória. Pai querido, queremos também te pedir que atendas à súplica silenciosa do coração que neste momento está clamando por um favor específico, pela cura, pela restauração de um matrimônio, pela restauração de um relacionamento, para a saída para uma grande dificuldade. Senhor, tu podes fazer milagres poderosos e nós nos entregamos em tuas mãos e nós confiamos em ti. Por favor, Senhor, dá-nos a tua paz. Aqueça o nosso coração com a certeza da salvação. Dá-nos uma noite de repouso tranquila em teus braços maravilhosos. Nas tuas mãos nós os entregamos, Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, o nosso desejo de oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Carlos Reis. Obrigado a todos que participaram dessa noite, da programação dessa noite. E obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui neste culto, nessa noite de quarta-feira. Lembramos que amanhã estaremos novamente aqui pelo Zoom, às 19h25. Você pode já entrar para a gente escutar uma música, irmos nos preparando. E também você pode convidar ainda seu amigo, seu familiar, parente que ainda não esteja assistindo. Mande o link para ele, convide-o para essa semana especial. Nós nos vemos amanhã às 19h25. Um abraço a todos.